Então, amados, vamos iniciar com uma oração. Deus eterno, diante da Tua presença, ó Pai, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados que são muitos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus, pois na nossa miséria, na nossa fragilidade, ó Pai, na nossa pecaminosidade, muitas vezes, ó Deus, nos afastamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos quem nós somos e sabemos que nós não somos nada sem Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda que tenhamos pecado, Pai, há esperança para o pobre pecador, meu Deus, que é olhar para Cristo, se arrepender de seus pecados, pedir perdão, confessá-los e se voltar para Ti, ó Deus. Obrigado, pois isso temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos dá acesso a Ti, ó Pai. E nessa noite, ó Pai, nós Te pedimos, ó Senhor, ouça as nossas orações, as nossas súplicas, nossas intercessões, nossas ações de graças, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Ó Senhor amado, e que possamos, ó Deus, por meio desse momento, desse culto, ó Senhor, apresentar a Ti, ó Deus, a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa sujeição, submissão a Ti, mostrando a Ti, ó Pai, que nós nada somos, precisamos de Ti em todas as coisas. E tudo que temos provém de Ti, por isso somos gratos a Ti por tudo, ó Deus. E tudo aquilo que necessitamos, apresentamos a Ti em oração. E não somente a Ti, ó Pai, mas também a Tua igreja, o Teu corpo. Os irmãos que conosco se reúnem aqui na Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Nós pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, vivermos como um corpo, vivermos como uma igreja, ó Pai. Voltados para Ti, para a honra do Teu santo nome, eu Te peço, meu Deus. Amém, Senhor. Amados, eu queria fazer uma pequena consideração com vocês essa noite. Eu queria que vocês abrissem comigo João 6:28. Nós vamos abrir vários trechinhos. Evangelho de João, capítulo 6, verso 28. Aqui os fariseus chegam a Jesus, se dirigem a Jesus e dizem a Jesus o seguinte, deixa eu pegar aqui, 6:28. Eles perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Então eles perguntaram: o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus fala: as obras de Deus, elas são realizadas como? Por meio da fé. Creiam naquele que enviou, Cristo Jesus, o Senhor. Creiam naquele que por Ele foi enviado, que por Deus foi enviado, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o quê? Que é por meio da fé que nós realizamos as obras de Deus. Isso está muito atrelado a Tiago 2,18, onde ele fala o seguinte: por meio das minhas obras eu te mostrarei o quê? A minha fé. Então o que acontece? Qual é a raiz? Então nós vamos falar aqui hoje sobre a raiz das nossas obras. Qual é a raiz das nossas obras? A fé. A fé é a raiz das nossas obras. É ela que fundamenta as nossas obras. Obras sem estarem fundamentadas na fé, ela é o quê? São o quê? São inúteis. Não são obras. São prejuízos. São danos. Agora, uma fé que também não tem obras é uma fé infrutífera, é uma fé que não existe. Então nós temos aqui o que? Jesus está falando para os fariseus: o fundamento das obras de Deus que vocês devem realizar é o que? A fé no Senhor Jesus Cristo. Creia nele e você realizará boas obras. Como está em Tiago, falando o que? A minha fé eu te evidenciarei por meio do que? Das minhas obras. Aqui mesmo em João 3, volta um pouquinho. João 3:36, desculpa, João 13:35, não é 3, é 13, eu anotei errado aqui. João 13:35 fala o seguinte: nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes o que? Amor uns pelos outros. Então nós entendemos quais são as fé, quais são as obras? O que são as obras? As obras são aquelas ações realizadas em prol do quê? Em demonstração do quê? De amor por Cristo Jesus e pelo seu corpo, a igreja. Essas são as obras que Deus exige de nós.
Como que os discípulos de Jesus seriam conhecidos? Pelo amor que eles teriam uns pelos outros. E como que é esse amor? Um amor sentimental? Um amor que eu falo, ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo, é isso? Não, é um amor evidenciado também por quê? Pelas obras. Por obras de amor em favor daquele a quem você ama. Então, o amor, ele é fundamentado no quê? Ele é evidenciado também por quê? Por meio de obras. Obras que demonstram a tua preocupação, o teu cuidado para com aquela pessoa amada. As nossas obras, então, elas são evidenciadas o nosso amor é evidenciado, então, através das nossas obras que fazemos em favor de quem? Daquele que nós amamos, Cristo Jesus. Não é isso que fala lá em 2 Coríntios 5? O amor de Cristo nos constrange a vivermos o quê? A vivermos para Ele, a vivermos em prol dEle, em favor dEle e, consequentemente, de quem também? Do seu corpo, a igreja. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Estou querendo salientar novamente que tanto a fé que gera um amor, a fé e o amor são evidenciados por meio do quê? Das obras. Que obras? Obras em favor do corpo de Cristo, em favor de Cristo e do seu corpo, a igreja. Amém? E eu falo isso por quê? Porque eu louvo ao Senhor pelo que nós vimos essa semana passada, e não semana passada somente, mas os meses anteriores, ao recebermos o seminário. Essa é a primeira quarta-feira, primeira reunião de oração, depois de termos recebido aqui na igreja o Seminário Batista Confessional do Brasil, e eu dou graças a Deus pela fé e pelo amor que muitos irmãos evidenciaram para com o corpo de Cristo, a sua igreja. E eu acho que não só a mim, como a outros irmãos, isso ficou muito marcado, foi uma marca muito forte mesmo. Não só seminaristas que vieram e passaram uma semana conosco, mas também pastores comentaram comigo, e creio que com o William também, com o pastor William também, essa situação, o que eles viram aqui. E o que eles viram foi algo que surpreendeu eles. Apesar de sabermos que foi feito na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, na dependência do Senhor, em muitos aspectos, eu quero trazer esse assunto para animar os irmãos, para que os irmãos entendam também que, apesar de muitas vezes nós ficarmos olhando somente para as nossas fraquezas, nossas misérias, nossos pecados, nós também temos que entender que Cristo Jesus, Ele nos utiliza, Ele se utiliza de nós como ferramentas para demonstrar o amor e a fé que Ele implantou em nossos corações, por meio do quê? Das nossas obras. Por meio dessas obras, em favor do seu corpo, a igreja, em favor dos irmãos. Esse é o ponto. Abram comigo Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Ele fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então veja aqui o seguinte, irmãos, essa mensagem de hoje é para fortalecer os irmãos, para animar os irmãos a continuarem o quê? Firmes nessa obra, firmes, buscando o quê? O benefício, não só dos irmãos, como da igreja de Cristo, firmes nessa unidade, nessa união, buscando o quê? Evidenciar a fé e o amor que vocês têm, que foram implantados por Cristo Jesus, por meio do quê? Desse doar-se, desse entregar-se por Cristo e pela sua igreja. Então eu queria o quê? Incentivar os irmãos nessa noite a continuarem dessa forma. Por quê? Porque muitos irmãos foram abençoados. Nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, com respeito inclusive a receber o seminário. Tivemos muitos problemas com respeito a isso. As pessoas criaram uma ideia na sua cabeça de que receber o seminário seria algo totalmente diferente do que realmente foi. Muitos colocaram na cabeça que seria algo luxuoso demais para nós, uma igreja simples como nós somos.
E não, todos vocês puderam ver o quê? Que foi a oportunidade que Deus nos deu para quê? Para servir a sua igreja, para servir o corpo de Cristo, para servir os irmãos. Entendendo o quê? Que a questão do seminário é uma questão ministerial. É um ministério que Deus colocou em nossas mãos, não de forma direta, mas indireta, conosco participando como um polo que vai receber o seminário uma vez por ano, mas quando teremos a oportunidade de evidenciar novamente esse amor. Então muitos pastores chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu não sei como que eu vou fazer agora no próximo, quando for a minha vez no meu polo lá em Recife, ou lá em Teresina, ou lá no Pará, lá em Belém, não sei, porque os irmãos da igreja lá não são assim tão unidos. Eu falei, glória a Deus por isso, porque eu tinha visto no ano passado, em novembro, na ocasião do casamento do Wesley, a união, a unidade que nós desfrutamos quando nós fomos para a chácara e passamos lá aqueles 3 dias, se não me engano, e aquilo alegrou muito meu coração. De lá para cá, segunda vez que eu pude ver isso foi aqui agora, com a chegada do seminário. Não toda a igreja envolvida 100%, mas os irmãos que se envolveram 100%, deram 100% de si, deram 100% de si. Então essa é a graça, irmãos, essa é a bênção, e é isso que eu queria incentivar os irmãos. Por quê? Porque imaginem só, irmãos foram impactados pelo que aconteceu aqui. Irmãos foram impactados por verem irmãs com crianças pequenas servindo a igreja, servindo o corpo. Irmãos foram impactados por verem o corpo unido, a igreja unida. Irmãos foram impactados por verem as irmãs e os irmãos trabalhando sem ter um retorno imediato. Trabalhando por quê? Por Cristo e pela sua igreja. Por que eu falo isso? Porque no seminário, homens estão sendo formados para quê? Para pastorearem igrejas. E hoje esses homens têm em nós um modelo de igreja unida. Olha que bênção que é. Na nossa fragilidade, na nossa simplicidade, na nossa muitas vezes pecaminosidade, ainda há o quê? Pessoas vendo o quê? Unidade, união na nossa igreja. Ainda que estejamos passando por situações complexas internamente, nós sabemos que tem irmãos olhando e falando assim: meu Deus, eles estão unidos em Cristo Jesus. Eu louvo o Senhor por isso. Louvo o Senhor por quê? Porque vocês vão entender que quando mais para frente um irmão desse formado, quando ele for um pastor e estiver plantando uma igreja, saiba que a mão de você esteve lá também. A nossa mão vai estar nessa plantação dessa igreja. Por quê? Porque nós auxiliamos, nós ajudamos, nós fizemos acontecer o quê? O seminário, aqui em Francisco Morato. Então, irmãos, eu queria que vocês entendessem que tudo que foi feito para a glória do Senhor. E eu queria que cada um de vocês tivessem isso em mente, que o que vocês fizeram foi para a glória do Senhor. E eu creio que foi, porque senão vocês não teriam tido o motor adequado para isso. O motor adequado. Irmãos se voluntariaram e se entregaram 100%. Desde as reformas, desde os preparativos aqui da igreja para receber os irmãos, até mesmo na logística, em tudo, irmãos, na questão da refeição, em todas as coisas, o Senhor esteve à frente. Teve irmãos que faltaram pouquíssimas vezes na reforma, irmãos que faltaram uma vez e vieram as outras 11 vezes. E aí você fala assim, tá, são irmãos desocupados, não tinham seus afazeres? Não, tinham seus afazeres e deixaram o seu interesse em segundo plano e se doaram pela igreja. É nesse aspecto que eu queria que vocês vissem. Se doaram pelo corpo de Cristo, tendo em vista o quê? Olhando lá à frente. Quando a gente olha, a nossa visão é limitada, é pequenininha, a gente olha o aqui e o agora, a gente não age, a gente não anda, a gente não desenvolve. É por isso que em Coríntios, abra comigo também em 1 Coríntios, olha que interessante o que acontece em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 15, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. E ele fala o seguinte, chega um ponto que ele fala assim, ó, se a nossa vida se limita apenas a essa realidade terrestre, somos os mais infelizes de todos os homens.
porque há uma esperança maior para nós, há algo muito maior que nos aguarda. E é interessante que no finalzinho do capítulo 15, depois de falar e argumentar a favor da ressurreição, ele chega no finalzinho e diz o seguinte, versículo 58 do capítulo 15: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que nos move a obra do Senhor? É a fé de que nele o que nós fazemos não é vão. É o amor de que nós estamos fazendo por quem? Por meio dele e para ele. Então é isso que nos move. E o que Paulo está falando assim? Sede firmes, inabaláveis, não se deixem demover dessa posição, continuem assim. Então eu quero dizer para os irmãos é isso, nessa noite, continuemos assim como igreja, continuemos assim, não observemos, não fiquemos olhando a realidade do aqui e agora, olhem lá para frente. É a fé que nos move, é o amor que nos move, é a graça de Deus em Cristo Jesus que vai nos mover, que vai nos fazer o quê? Levantar, agir, mover-se em prol do quê? De Cristo Jesus e do seu corpo, de Cristo Jesus e da sua igreja. É isso que nos move, é isso que nos leva. Então sede firmes, sede inabaláveis na obra do Senhor, não se demovam, não se demovam. Por quê? Porque no Senhor Jesus Cristo o nosso trabalho não é vão. Tudo aquilo que você fizer por Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, vai ser o quê? Recompensado nele. Porque a nossa vida não se limita aqui, a nossa vida se limita lá, a nossa vida se expande na eternidade. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto, queria louvar o Senhor pelo que Ele fez na vida de muitos irmãos que se doaram 100% a essa causa, em amor a quem? A Cristo Jesus o Senhor, em amor à sua igreja. Irmãos que tiraram férias para poder servir, férias no serviço para poder servir, tiraram férias no serviço para poder trabalhar para Cristo Jesus o Senhor. Irmãos que puderam receber irmãos em casa, como teve caso de urgente, extrema urgência, falou assim: irmãos, pode receber fulano, ciclano, beltrano? Posso. E no dia seguinte o irmão veio falando assim: glória a Deus por isso. Foi uma bênção muito grande o tempo que eu passei com aqueles irmãos. Então, irmãos, essa é a bênção. E agora eu digo o seguinte, aos irmãos que não experimentaram essa maravilhosa bênção, essa maravilhosa graça, eu peço que reconsiderem as suas ações, as suas atitudes, reconsiderem o modo como vocês trataram tudo isso desde o início. Para quê? Para que vocês sejam levados ao arrependimento, porque muitos aqui não experimentaram o que outros puderam experimentar, doando-se, entregando-se 100%, envolvendo-se 100%. Então, amados, é nesse sentido que eu quero dizer para vocês essa noite. Queria concluir com mais um versículo somente, em Hebreus. Abram comigo em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Vamos pegar do 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Por quê? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, entendam, falar que nós servimos aos santos, falar que nós amamos a Cristo, falar que nós amamos a Deus, essas palavras, elas são vazias se elas não estiverem acompanhadas pelo serviço aos santos. Vocês conseguem compreender isso? A gente não tem como lavar os pés do Senhor Jesus em pessoa agora. Como que eu lavo os pés dele? Lavando os pés dos santos, que fazem parte do seu corpo.
Eu não tenho como servir o Senhor Jesus Cristo pessoalmente aqui agora, mas como que eu posso servi-lo? Servindo a igreja de Cristo, servindo os santos. Esse é o ponto. Se você não fizer isso, o que você está fazendo? Toda a sua palavra de expressão, de amor a Cristo e a Deus, é pura demagogia, é algo fútil, algo vazio, algo inócuo. Só é real, só se torna real quando você está servindo a quem? Os santos, servindo a igreja. E aí ele continua no versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ou seja, como que nós demonstramos isso? Como que nós demonstramos até o fim essa mesma diligência, perseverando no quê? No serviço aos santos. É isso que demonstra o quê? A plena certeza da nossa esperança que temos em Cristo Jesus. O serviço pelos santos. Olha a oportunidade que nós tivemos. A oportunidade que tivemos do quê? De receber irmãos em nossas casas. Não pudemos receber em nossas casas, a oportunidade que tivemos de recebê-los na nossa igreja. De preparar a igreja para recebermos os irmãos. A oportunidade que nós tivemos de preparar o alimento para os irmãos. Tudo isso, irmão, nós poderíamos ter simplificado. Tudo isso. A gente poderia ter fechado um convênio com um hotelzinho aqui de Franco da Rocha, e o hotel receberia todos os irmãos. A gente poderia ter comprado uma Marmitex ou feito fechado um convêniozinho aqui com um restaurante e está tudo resolvido. Só que com isso você perde o quê? A oportunidade de servir o corpo de Cristo, a igreja. Você perde a oportunidade. Estão percebendo? É isso que está acontecendo no nosso meio hoje, no meio evangélico que eu digo. Uma conferência é feita onde? As conferências são feitas hoje aonde? Em hotéis, para que as pessoas possam se hospedar nos hotéis. Lá tem comida, lá tem conforto, tem tudo. E comunhão? Não tem. Cada um está no seu quarto. Esse é o ponto. Nós proporcionamos o quê? Comunhão entre nós, igreja, servindo juntos, trabalhando juntos. Nós proporcionamos comunhão aos irmãos que ficaram aqui mesmo com conforto quase zero, com pouco conforto, eles participaram do quê? De uma comunhão intensa entre eles. A comunhão que nós tivemos entre nós, pastores, foi impressionante. Quantas coisas nós ensinamos, quantas coisas nós aprendemos, quantas experiências que irmãos tiveram, que o Senhor Jesus os leva, pastores, leva esses pastores a terem que nós não tivemos. E essas experiências são fantásticas, irmãos. Por quê? Somente porque estamos juntos, comendo juntos, dormindo juntos, trabalhando juntos. Essa é a questão. E aí ele continua, versículo 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé, olha só, pela fé, qual é a raiz? É a fé. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, amados, é essa diligência que eu peço aos irmãos. Coloque-se diante do Senhor, para que vocês não desistam, para que vocês vejam o ganho que nós tivemos como igreja durante essa semana, o ganho que nós tivemos como igreja nos meses anteriores, nos preparando para isso. Porque enquanto você observar e achar que servir a igreja é perda ao invés de lucro, miseravelmente você está vivendo o evangelho. Está vivendo o evangelho de modo miserável. Miserável. E quantos de nós temos sido egoístas, irmãos? Quantos de nós temos sido egoístas e temos deixado de desfrutar as bênçãos do evangelho por causa da praga do nosso egoísmo, da praga dos nossos próprios interesses? É algo que vale a pena para mim? É, então eu faço. É algo que vai me ser custoso? É, deixa para outro fazer. E foi assim que aconteceu com muitos. Muitos falam assim: eu tenho meu compromisso, pastor. Eu vou resolver minhas coisas aqui, depois eu vou ver um dia para ir ajudar. Você está fazendo o quê? Você está expoliando o irmão que deixou os seus compromissos para poder servir. Mas vou dizer para vocês, irmãos,
O único prejudicado aqui é aquele que deixou de servir. Porque aquele que se colocou em serviço, aquele que se colocou à disposição, sabe o tamanho do ganho que teve. Por quê? Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão, não é vão aqui, não é vão lá. Então, glória seja dada ao Senhor, porque muitos irmãos se ofereceram voluntariamente, 100%, se entregaram e fizeram e aconteceram. E eu sou testemunha das bênçãos que isso incorreu na vida de muitos irmãos, seminaristas e pastores. Teve seminarista que chegou para mim e falou assim: pastor, se você não tivesse nos hospedado aqui na igreja, eu não teria tido condição de vir aqui. Eu falei: glória a Deus, irmão. E aí outro que falou assim: pastor, R$150 uma semana de café da manhã, almoço e janta não existe. Eu falei: não existe, irmão. Só que se eu pudesse dar gratuitamente para você, eu daria. Não, pastor, já fez demais já. Eu sei que foi demais. Eu sei que foi demais. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, apesar de muitos irmãos ainda nossos irmãos fazerem cara feia, nossos irmãos reclamarem, nossos irmãos acharem que nós devíamos fazer mais, sendo que eles mesmos não estão dispostos a se entregar pela igreja, ainda assim, o pouco que nós fizemos foi glória para o nome do Senhor. E os irmãos saíram daqui extremamente felizes. Extremamente felizes. Amém, irmãos? Então, que nós possamos analisar as nossas ações, a nossa prática, para ver se nós estamos realmente dispostos a realizar a obra de Deus. Porque a obra de Deus está fundamentada na fé daquele que crê no Filho de Deus, naquele que foi enviado, naquele que por Deus foi enviado, o Senhor Jesus Cristo. Então, lembrem-se, a fé que nós temos por Cristo e o amor que nós temos por Ele é evidenciado como? Pelo serviço aos santos. Entendam, aqui quando se fala o quê? Principalmente aos da família da fé. Lá fora, irmãos, nós temos um monte de pessoas, tem um monte de pobre, um monte de miserável, um monte de pessoa precisando de um monte de coisa. Mas é aqui, primeiramente com a nossa igreja, e segundo, com os demais irmãos das demais igrejas que conosco têm a mesma comunhão, desfrutam da mesma fé, é com esses que nós devemos nos preocupar primeiramente. E desse modo testemunharemos aos santos e aos incrédulos, porque o Kaique e o André sabem disso. Nós estivemos aqui na segunda-feira e o Guilherme, que é o rapaz da barbearia ali, veio aqui pedir oração para nós. E falou assim: eu sou espírita, eu estou pedindo oração para vocês, porque eu sei que vocês são diferentes. Eu nunca vi uma igreja que está todo sábado aqui arrumando as coisas, tendo a sua unidade, essa união, e em nenhum momento contratou ninguém de fora. O incrédulo olhando, o incrédulo aqui da frente percebeu que nós, como igreja, fizemos tudo o que fizemos e não contratamos uma mão de obra. O incrédulo está vendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso meio, e muitas vezes nós não vemos. Isso que é triste, mas louvado seja o Senhor por isso, que aqueles que se entregaram possam continuar firmes nesse propósito, servindo os santos, e aqueles que não perderam essa oportunidade possam se arrepender e olhar e falar, confessar seus pecados diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Amém, irmãos? Que possa ser um momento, que possa ser um motivo para a nossa reflexão e refletirmos se nós estamos realmente evidenciando o amor e a fé que nós temos por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do serviço aos irmãos. Amém? Alguém tem algo a comentar, irmãos? Pode pegar o microfone e comentar, por favor. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero comentar uma coisa enquanto o pastor falava.
palavras muito solenes, muito sérias, eu lembrei de Mateus 7, no versículo 19, o Senhor Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, né, que pega o capítulo 5, 6 e 7, no versículo 19, ele fala assim: toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Nós temos às vezes uma noção de que essa árvore que dá bom fruto é um tipo de cristão especial, um tipo de cristão, digamos assim, que está num estágio de maturidade, de intimidade com Deus maior, mas o Senhor fala que esse é o estado de todo cristão. Se não dá bom fruto, então é uma árvore que só serve para ser lançada no fogo. Então não há espaço para neutralidade. Ou é um bom fruto, ou é fruto nenhum, ou é um fruto mau, ambos são reprovados. E é interessante também que os frutos sempre são evidência da fé. Ou uma fé verdadeira ou uma fé morta, mas tudo que nós fazemos, seja uma boa obra, seja um pecado, é evidência da fé, seja da fé verdadeira ou de uma fé morta. Então não há neutralidade. Então, sabendo disso, que o tempo todo ou nós estamos sendo agradáveis a Deus, ou estamos sendo desagradáveis, ou estamos crescendo em santificação, ou indo para trás, então convém uma vigilância muito grande, para que nós possamos, como diz Hebreus, ao invés de sermos negligentes, sermos imitadores daqueles que pela paciência, pela fé, herdam as promessas, né? Amém, amém, amém. Esse princípio da neutralidade, irmãos, isso é fantástico, irmãos. Entendamos isso. Não existe neutralidade no cristianismo. Ou você é, ou você não é. Se você está numa condição de neutralidade, você não é. Essa é a questão. E isso é real, irmãos. Isso é o que caracteriza, o que vai fazer com que nós consigamos diferenciar o verdadeiro do falso. O que é o verdadeiro? Produz fruto. O que é o falso? Não produz fruto. Não produz fruto. Quem é o hipócrita? Aquele que fala. Ele fala que faz. Ele fala, e fala, e fala, e promete, e fala, e continua falando. Quem é o verdadeiro? O que calado produz. Essa é a realidade. Então Jesus vai tratar justamente desse ponto da árvore aqui, um pouquinho mais à frente, falando o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Por quê? Tem fruto, é boa árvore. Não tem fruto, corta, lança fora. Graça e paz, irmãos. Eu só queria comentar que ontem eu estava lendo Hebreus com a Stephanie no cultinho, e esse texto me chamou muita atenção. Hebreus capítulo 10, no versículo 2. Na verdade, a carta aos Hebreus é assim, né? É uma carta de incentivo àqueles cristãos para que eles sofressem. Para que eles não só sofressem, mas perseverassem no sofrimento. E eu achei muito interessante que ele começa no verso 32 dizendo assim: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes com uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como um espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. E logo no capítulo 11 ele vai definir a fé. Então, antes disso, ele está mostrando para eles o quê? Que eles precisam perseverar. Aí, uma coisa que nós comentamos ontem, eu e a Stephanie, em cima desse trechinho, foi o seguinte, que nós sofremos, né, de alguma forma, é ruim, é difícil. Mas o problema maior é você passar muito tempo sofrendo. E aqui o autor de Hebreus, ele vem e manda essa carta para que esses cristãos eles perseverassem no sofrimento. Ele podia muito bem falando assim: meu Deus, coitado de vocês e tal, mas ele não falou. Ele falou assim: ó, estão sofrendo? Persevere, continue, olhe para... E aí depois, quando começa o capítulo 11, ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que haveremos de receber. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé é o fundamento para que eles perseverassem no sofrimento, porque a fé é o que os faz olhar para o futuro. Quando eles olham para o futuro, ou seja, para as promessas de Cristo, Cristo foi e vos preparou o lugar, certo? Então isso é o que capacitava aqueles cristãos sofrerem no presente. Amém. Eu achei muito, muito, muito importante isso aqui. E depois ele vai dar muitos exemplos práticos dos irmãos com fé. E um dos exemplos é o de Abraão.
E eu fiquei imaginando Abraão no deserto. Deus chama Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele peregrinou no deserto durante muitos e muitos anos. Então, o que capacitou aquele homem ficar no deserto ali, tanto tempo ali no sofrimento? A fé. Ele olhou para onde? Para frente. E próprio Cristo depois fala assim, ó, Abraão viu meu dia e se alegrou. Então, por fé, ele viu. A fé, eu achei impressionante esse trecho. Achei maravilhoso e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu acho que tem tudo a ver com o que está sendo falado. E eu achei impressionante isso, irmãos. E aí no versículo 38 ele fala assim, né? No versículo 38 eu lembro que o pastor Josué trouxe uma vez uma pregação e ele explicou sobre o que era fé. E ele falou sobre os 4 justos viverá por fé. E aqui em Hebreus, o justo viverá por fé, está falando da fé perseverante, né? A fé que persevera. E aí depois que ele fala isso, não, na verdade antes disso ele fala assim, ó, verso 36, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Necessitais de perseverança. Amém. Então nós cristãos precisamos perseverar. Amém. E não é só perseverar na alegria mas perseverar no sofrimento, né? Porque quando a gente fala de sofrimento, quando Jesus fala, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, me siga. E eu já disse isso aqui, que a cruz não são situações terríveis que surgem na sua vida. A cruz, ela é tomada voluntariamente. É um sofrimento que você toma por conta própria, por vontade própria. Então, servir os irmãos não deixa de ser isso. É uma espécie de entrega, negar a si mesmo, deixar os seus interesses de lado e falar, agora estou ao seu serviço. Isso daí é tomado o quê? Voluntariamente. Se é feito de modo compulsório, não tem valor nenhum. Se é feito de modo voluntário, você está fazendo o que com isso? Está tomando sua cruz, negando a si mesmo e seguindo o passo de Cristo Jesus. Irmãos, é simples. O Evangelho é simples. O problema é que nós gostamos muito mais de ficar elucubrando, ficar pensando em teologia, isso, aquilo outro, ao invés de pensar no quê? Na prática simples do Evangelho. Não estou tirando a necessidade de entendermos as doutrinas, a teologia, não é nada disso. Mas quando você coloca isso no lugar da vida prática do Evangelho, para que você está vivendo o Evangelho? Que vida é essa? Então o Evangelho é coisa simples. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga Cristo. Porque foi isso que Ele fez por você. Amém, irmãos? Nós avançamos um pouquinho. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos então aos pedidos de oração, irmãos. Os irmãos que quiserem fazer o pedido, levantem, peguem o microfone e façam o pedido para depois nós orarmos.